Você já sentiu que tentou de tudo e, mesmo assim, as coisas não saem como você esperava? Você toma decisões, faz planos, busca soluções, mas parece que nada avança, que tudo desmorona e a incerteza rouba a sua paz. É nesses momentos que Deus te diz: solte tudo, espere e confie, deixe-me agir. Ao longo desta mensagem, você descobrirá que entregar o controle e descansar em Deus não significa desistir, mas permitir que seu poder opere a seu favor. Não se trata de fazer menos, e sim de confiar mais. Eu te convido a fazer esta declaração em voz alta: Senhor, hoje decido entregar minhas preocupações, esperar em Ti e confiar que Teu plano é melhor do que o meu. Que esta oração seja o primeiro passo para uma vida cheia de descanso, propósito e direção divina. Vamos começar. Número 1. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Você já sentiu que nem o fim de semana mais longo consegue tirar aquele cansaço profundo que você carrega dentro de si? Perceba que Jesus entendeu isso perfeitamente quando disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão cheio de esperança. Imagine por um instante que alguém te oferece um refúgio onde sua mente, seu coração e até seus medos encontram um alívio real. É isso que Jesus propõe com seu convite. Um lugar seguro onde você pode entregar os pesos que te sobrecarregam e permitir que seu amor te encha de calma. Talvez você se pergunte como é esse descanso e em que ele se diferencia de, por exemplo, uma tarde livre assistindo sua série favorita. O descanso que Jesus oferece vai muito além de fechar os olhos ou se desconectar por um tempo das preocupações diárias. O descanso dele alcança aquelas feridas que você carrega há tanto tempo, aquelas dúvidas que tiram o seu sono e até aquela sensação de que você precisa fazer tudo sozinho para não fracassar. É um descanso integral que libera sua mente, sua alma e seu corpo da tensão que pesa sobre seus ombros todas as manhãs. Não significa que você deve se tornar preguiçoso ou se desligar da realidade, mas entender que há um poder superior operando a seu favor e que você não precisa lutar cada batalha sem ajuda. Diga se não parece maravilhoso parar de lutar continuamente com as próprias forças e reconhecer que há alguém maior cuidando de cada detalhe. Da mesma forma que Hebreus 4:10 nos mostra que Deus descansou quando terminou sua criação, não porque estivesse cansado, mas porque sua obra estava completa, você também pode entregar suas cargas com a certeza de que Deus não se esquece das suas necessidades. Você já se encontrou remoendo um problema que tira o seu sono? Pense na serenidade que chega quando você decide dizer: Senhor, até aqui eu chego, entrego a Ti o que já não consigo carregar. Existe um ponto decisivo nessa experiência de descanso, a prática diária de entregar suas preocupações em oração. Pode parecer simples, mas é um ato de fé que muda completamente a perspectiva. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti porque sozinho eu não consigo, é como o momento em que uma criança tira a mochila cheia de livros pesados e a coloca nas mãos de um adulto forte e confiável. Essa imagem de Jesus carregando sua bagagem emocional e mental nos lembra que não precisamos ser heróis solitários. A vitória está em reconhecer nossas limitações e rendê-las ao Criador. Quando você se permite praticar esse ato de soltar, algo começa a acontecer dentro de você. Seu coração se acalma, sua mente se clareia e suas emoções recuperam o equilíbrio. Você deixa de enxergar obstáculos gigantes e começa a perceber oportunidades e respostas que antes estavam escondidas pela ansiedade. É como se você tirasse um véu que impedia de ver a ajuda divina. E quando chega a noite, esse descanso prometido se transforma em paz real. Porque você não vai para a cama com a mochila cheia de preocupações. Pelo contrário, você dorme sabendo que alguém que te ama incondicionalmente está velando por você.
Agora não pense que isso é uma fórmula mágica onde você nunca mais sentirá cansaço, porque a vida continua apresentando desafios. Mas, em meio a esses desafios, sempre que você decidir ir até Jesus, encontrará um lugar para respirar fundo e recuperar as forças que precisa. Essa é a essência do Vinde a mim, e essa é a promessa que você pode tomar para si hoje mesmo. Número 2. Não te apoies na tua própria prudência. Já aconteceu de você dizer que confia em Deus, mas por dentro continuar fazendo seu próprio plano B só por garantia? Isso acontece com todos nós. Achamos que temos o controle, que se planejarmos bem, se analisarmos cada detalhe, tudo sairá perfeito. Mas então, a vida chega com seus giros inesperados e percebemos que nossas forças não são suficientes. É aí que entra este versículo de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus não está pedindo que deixemos de pensar ou de tomar decisões, mas está nos lembrando de que nossa sabedoria tem limites, enquanto a dele é infinita. Confiar nele de todo o coração significa soltar essa necessidade de controlar tudo e se render à sua vontade com a certeza de que ele não falha. O problema é que muitas vezes queremos confiar, mas ao mesmo tempo sentimos que precisamos ter um plano de reserva caso Deus demore demais ou caso não saia como esperávamos. E esse duplo jogo só aumenta a nossa ansiedade. Porque quando deixamos uma parte da nossa vida fora das mãos de Deus, é exatamente aí que as preocupações começam. Mas quando confiamos por completo, quando dizemos, Senhor, aqui está tudo, meu futuro, minhas decisões, meus medos, algo muda dentro de nós. Em vez de viver com o peso da incerteza, começamos a experimentar a paz de saber que não estamos sozinhos, que há alguém guiando nossos passos, mesmo quando não entendemos o caminho. Muitas vezes, pensamos que Deus só deve intervir nos momentos grandes da nossa vida, quando tomamos uma decisão importante, quando enfrentamos uma crise. Mas a verdade é que Ele quer estar presente em cada detalhe, no cotidiano, no pequeno. Você já orou antes de começar o seu dia e disse, Senhor, acompanha-me hoje. Guia cada passo que eu der. Algo tão simples transforma a maneira como enfrentamos nossa rotina. Quando reconhecemos Deus em cada passo, sua direção se torna evidente em tudo o que fazemos. Não significa que sempre teremos respostas imediatas, ou que tudo sairá como queremos, mas significa que não caminharemos sozinhos. Sua presença se torna nossa bússola, aquela que nos guia mesmo quando não sabemos exatamente para onde estamos indo. E aí está a promessa. Ele endireitará as tuas veredas. Isso não significa que nunca tropeçaremos, nem que o caminho será sempre fácil. Mas significa que Deus, em seu amor, corrigirá nosso rumo quando for necessário. Se alguma vez você já se sentiu perdido, sem saber que decisão tomar, pense nisso. Deus não te deixa caminhar no escuro. Imagine andar por um caminho escuro, segurando a mão de um guia experiente. Talvez você não veja todo o percurso à sua frente, mas enquanto estiver segurando essa mão, você chegará com segurança ao destino. É isso que significa confiar em Deus. Não é ter todas as respostas, mas saber que aquele que as tem está guiando cada um dos seus passos. Quando deixamos de nos apoiar na nossa própria prudência e começamos a descansar em Deus, algo extraordinário acontece. A paz começa a preencher o nosso coração. Isaías 26:3 diz de maneira clara, Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E essa paz não depende das circunstâncias. Não é a paz que vem quando tudo está bem, mas a paz que permanece mesmo em meio à tempestade. A paz de saber que Deus está no controle, que seu plano é perfeito, que embora não entendamos tudo agora, Ele entende. Então, se hoje você se sente angustiado, se está lutando para entender o que vem depois, lembre-se disso.
A mão que sustenta o universo é a mesma que te sustenta. Solte tudo, espere e confie. Deus sabe melhor do que você como guiar seus passos. Número 3. Espera no Senhor e anime-se o teu coração. Esperar não é fácil. Quantas vezes você já sentiu que ora, que pede, que faz tudo certo, mas as respostas parecem demorar demais? É nesses momentos que nos desesperamos, que começamos a questionar se Deus realmente está nos ouvindo. Mas repare no que diz o Salmo 27. Espera no Senhor, esforça-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera no Senhor. Não diz apenas espere e pronto, mas nos chama a nos fortalecer, a nos animar no meio do processo. A espera em Deus não é uma espera passiva, é um ato de fé em movimento, no qual continuamos confiando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Muitas vezes queremos que Deus haja na nossa velocidade, mas Deus não trabalha sob a pressão dos nossos relógios. Seu tempo é perfeito, mesmo quando para nós parece lento. E aqui está algo importante. Quando Deus nos faz esperar, não é porque se esqueceu de nós, mas porque está preparando algo melhor. A espera nos ensina a confiar, a soltar o controle, a depender dele em vez de depender das nossas próprias estratégias. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se demonstra quando continuamos acreditando mesmo quando tudo parece parado. Agora, esperar não significa ficar de braços cruzados. Quando o versículo diz, esforça-te e anime-se o teu coração, está nos mostrando que a fé se cultiva enquanto esperamos. Como? Por meio da oração, da meditação na palavra, de lembrar todas as vezes que Deus foi fiel no passado. A chave está em fortalecer o coração com a verdade de que Deus não falha. É como um corredor que treina todos os dias, mesmo sem ver mudanças imediatas. Ele não para de correr, porque sabe que a constância é o que o levará até a linha de chegada. Da mesma forma, cada oração, cada dia em que você decide continuar confiando, fortalece seu espírito. Deus não desperdiça a espera. Se hoje você está em um processo de espera, isso não é em vão. Muitas vezes, Deus usa esses períodos para moldar nosso caráter, para nos ensinar paciência, humildade e dependência dele. Você já percebeu que as maiores lições da vida não vêm quando tudo é fácil, mas quando passamos por tempos de incerteza? É nesses momentos que Deus está nos refinando, removendo o que impede nosso crescimento e nos preparando para receber o que pedimos. O que mais valorizamos na vida não é o que chega rápido, mas aquilo pelo que perseveramos. Um grande exemplo disso é Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas ele teve que esperar anos para ver essa promessa cumprida. Em sua humanidade, ele poderia ter duvidado, poderia ter pensado que Deus havia se esquecido, mas a Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A demora não era um não, era um ainda não. Deus já havia falado e cumpriria sua palavra no tempo exato. E assim foi. Abraão recebeu a bênção no momento perfeito. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta na sua vida, um emprego, um milagre, uma mudança na sua família. E nessa espera pode ser fácil cair no desânimo, na dúvida. Mas Deus não está apenas trabalhando na bênção que você espera. Ele também está trabalhando em você. Está te fortalecendo, te preparando para que, quando a resposta chegar, você a receba com gratidão e maturidade. Então, não se desanime. A espera não é um castigo, é uma oportunidade para crescer, para se aproximar mais de Deus e para confiar que o plano dele é melhor do que o seu. Lembre-se, a mão que sustenta o universo também sustenta a sua vida. Solte tudo, espere e confie. Deus está agindo, mesmo que você ainda não veja. Número 4. Todas as coisas cooperam para o bem. Nada nesta vida é um acidente quando você está nas mãos de Deus. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito maior,
mesmo quando não conseguimos entender no momento. Romanos 8 deixa isso claro. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui há algo importante. Não diz que somente as coisas boas cooperam para o bem. Diz todas as coisas. Isso inclui os momentos difíceis, as provas, as portas fechadas, as lágrimas e até aquelas situações que nos fazem perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Deus tem o controle. Ele é o capitão do barco da sua vida, mesmo quando você sente que está no meio de uma tempestade. Nada escapa das suas mãos. É difícil enxergar isso quando estamos no meio da dor. Mas com o tempo, quando olhamos para trás, percebemos como Deus usou cada situação, até as mais duras, para nos levar a um lugar melhor. Já aconteceu com você de algo que parecia um desastre acabar se tornando a melhor coisa que poderia ter acontecido? Talvez você tenha perdido um emprego e depois encontrado outro melhor, ou uma relação que não deu certo abriu caminho para algo muito maior. Deus sabe o que faz, e quando você o ama e confia nele, pode ter certeza de que ele está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não vê. Isso não significa que tudo será fácil. A vida tem provas, tem momentos de dor, de incerteza, de perda. O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições." João 16. Não há promessa de uma vida sem dificuldades, mas existe uma promessa maior. Com Deus, até as provas se transformam em oportunidades de crescimento. Muitas vezes, as situações difíceis nos preparam para algo maior. Quantas pessoas encontraram seu propósito depois de passar por uma perda ou crise? Deus pode transformar o que parece uma ferida em um testemunho. Não porque Ele se alegra com nossa dor, mas porque Ele vê além. Onde nós vemos caos, Ele vê propósito. Aqui está um detalhe essencial em Romanos 8:28. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma promessa universal para todos, é para aqueles que caminham com Ele, que o buscam, que decidem confiar mesmo quando não entendem. Amar a Deus não é apenas dizer com palavras, é viver em comunhão com Ele, confiar, obedecer, seguir seus caminhos. E quando você faz isso, começa a ver como tudo em sua vida passa a ter um novo sentido. Não porque a vida se torne perfeita, mas porque você começa a enxergar tudo a partir da perspectiva de Deus. Olhe para o exemplo de José na Bíblia. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele passou anos na prisão por uma falsa acusação, e qualquer um poderia pensar que sua vida estava arruinada. Mas Deus tinha um plano. No fim, José se tornou governador do Egito e salvou sua família e toda uma nação da fome. Quando seus irmãos perceberam o mal que haviam feito, ele lhes disse algo impressionante em Gênesis 50. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia injustiça, dor e traição, na verdade, era parte do plano de Deus para algo muito maior. Quando as coisas não saírem como você esperava, em vez de perguntar, por que comigo? Pergunte a Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Às vezes estamos tão focados no problema que não vemos a lição, a preparação, o crescimento que Deus deseja produzir em nós. A chave está em confiar que Deus vê a história completa. Nós vemos apenas uma parte, um capítulo, mas Ele conhece o final. E se Ele disse que tudo cooperaria para o bem, então podemos descansar nisso. Não importa o que você esteja vivendo agora, Deus está agindo. Pode ser que hoje você não veja, pode ser que sinta apenas dor ou incerteza, mas chegará o dia em que você olhará para trás e entenderá que tudo tinha um propósito. Solte tudo, espere e confie. Até aquilo que hoje você não entende pode se transformar em uma bênção. Deus tem o controle, e se Ele está no comando, não há nada a temer. Número 5. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele não está testando o que funciona ou não, nem deixando as coisas ao acaso.
Ele já tem um plano, um propósito claro para você, e é um plano cheio de paz e esperança. Jeremias 29 diz de forma linda: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, aqui está algo fundamental. Deus não diz eu suspeito ou eu acho, ele diz eu sei. Ele tem tudo claro, mesmo que você ainda não consiga ver. Quantas vezes você sentiu que as coisas não saíram como esperava? Que fez tudo certo, seguiu o plano, mas os resultados não foram os que você desejava. É frustrante, não é? Mas aqui está a verdade. Deus vê um panorama maior. Nós vemos apenas uma pequena parte, como se estivéssemos olhando uma peça solta de um quebra-cabeça sem entender a imagem completa. Mas Deus já tem o desenho final em mente. Ele sabe onde cada peça se encaixa e mesmo que hoje pareça que nada faz sentido, no tempo certo tudo tomará forma. Seus planos sempre trazem paz, mesmo quando não coincidem com os nossos. Quando Deus fala de pensamentos de paz e não de mal, isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. A paz de Deus não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que Ele está contigo mesmo em meio à tempestade. É aquela tranquilidade profunda de saber que, embora o caminho pareça difícil, Deus já o percorreu antes de você e está guiando cada um dos seus passos. Seu propósito não é que você viva uma vida sem problemas, mas que por meio de cada experiência você cresça, aprenda e descubra que Ele nunca te abandona. Deus tem um final cheio de esperança preparado para você. O fim que desejais não significa apenas alcançar metas terrenas, mas chegar ao propósito eterno que Ele planejou. Não estamos aqui por acaso, nem apenas para sobreviver aos dias. Estamos aqui para cumprir um chamado, refletir sua glória e experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Deus não improvisa, não brinca com o seu destino. Sua vida está escrita em seu projeto eterno e, embora agora você veja apenas fragmentos, pode confiar que Ele está tecendo algo lindo. Talvez você pergunte: como descubro esse propósito? Não é algo que se encontra da noite para o dia, nem uma revelação que chega sem busca. Trata-se de buscar a Deus de todo o coração, caminhar com Ele em oração, mergulhar em sua palavra e se cercar de pessoas que também desejam sua vontade. Muitas vezes, esperamos que Deus nos mostre cada passo antes de agir, mas o que Ele quer é que demos o primeiro passo em fé. E no caminho, Ele vai abrindo as portas certas e nos guiando ao lugar onde devemos estar. Romanos 12:2 nos dá outra chave. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nos alinharmos ao propósito de Deus, precisamos mudar nossa maneira de pensar. Às vezes estamos tão presos às nossas próprias ideias de sucesso e felicidade que não deixamos espaço para Deus nos mostrar seu melhor plano. Quando renovamos nossa mente com sua palavra, quando permitimos que Ele transforme nossas prioridades, então conseguimos enxergar com clareza o caminho que Ele tem para nós. Se algum dia você duvidou do seu valor ou do seu futuro, lembre-se disso. Deus já falou bem a seu respeito. Ele já planejou um destino cheio de esperança. Não importa quantos tropeços você teve, quantas vezes se sentiu perdido, o propósito dele continua intacto. Sua parte é confiar, soltar o medo e dar os passos na direção que ele te mostra. Talvez hoje você ainda não veja o quadro completo, mas se confiar no autor da sua história, pode ter certeza de que o final será mais lindo do que você jamais imaginou. Solte tudo, espere e confie. Deus tem preparado um final cheio de esperança para você. Número 6. Vivendo pela fé, não pela vista. Viver pela fé não significa ignorar a realidade, mas aprender a enxergar além do que os nossos olhos alcançam. Às vezes, o cenário parece escuro,
As circunstâncias não fazem sentido e tudo indica que o caminho está bloqueado. Mas repare no que diz 2 aos Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Não se trata de caminhar às cegas, mas de avançar confiando que Deus tem o controle, mesmo quando ainda não vemos a solução. É nesses momentos de incerteza que a fé se torna nossa única luz, aquela que nos permite dar o próximo passo, mesmo quando o caminho parece invisível. O mundo nos diz que primeiro é preciso ver para depois crer, que se não há provas, então não é real. Mas Deus nos ensina algo completamente diferente. Primeiro você crê e depois verá. Pense em uma ponte coberta pela neblina. Você não pode vê-la completamente, mas sabe que ela está ali. Se você decidir ficar parado esperando a neblina desaparecer para caminhar com segurança, perderá tempo. Mas se der o passo, confiando que a ponte é firme, atravessará sem medo. Assim é a fé. Não se trata de ver primeiro para então avançar, mas de caminhar, acreditando que Deus já preparou o caminho, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo com clareza. A fé que agrada a Deus é aquela que permanece firme mesmo quando tudo parece ir contra você. Hebreus 11:6 diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Não porque Ele queira nos impor provas difíceis, mas porque a fé é a conexão direta entre nós e seu poder. Crer em Deus não é apenas dizê-lo com palavras, é viver confiando que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando o tempo passa e as circunstâncias parecem contradizê-lo. É fácil ter fé quando tudo está em ordem, quando as portas se abrem e as bênçãos fluem. Mas a verdadeira fé se manifesta quando você decide continuar crendo, mesmo sem ver respostas imediatas. A fé te fortalece, te dá coragem e te enche de esperança quando tudo parece perdido. É como uma âncora que te mantém firme em meio à tempestade. E não é que a fé elimine os problemas, mas ela te dá a certeza de que você não está sozinho neles. Quando você anda pela fé, percebe que Deus sempre esteve trabalhando a seu favor, mesmo quando você não entendia o que estava acontecendo. Não existe erro maior do que duvidar de Deus apenas porque você ainda não viu o resultado. Ele está agindo, movendo peças que você ainda não compreende, preparando o caminho para que no momento exato tudo se encaixe. A vida nos coloca em situações nas quais precisamos escolher entre confiar ou nos desesperar. Talvez hoje você acorde com dúvidas sobre o futuro, sobre decisões que precisa tomar, sobre problemas que parecem não ter solução. Mas em vez de focar no que seus olhos veem, faça isto. Afirme seu coração e declare com convicção: eu caminho pela fé, não pela vista. Deus está agindo na minha vida, mesmo que eu ainda não veja. E siga em frente. Não pare por causa da neblina do momento, porque por trás de cada incerteza, Deus já preparou algo melhor do que você imagina. Viver pela fé é um desafio diário. Não é uma emoção passageira, mas uma decisão constante de confiar em Deus acima de qualquer circunstância. Então solte tudo, espere e confie. Sua fé será a luz que te guiará quando seus olhos não enxergarem o caminho. E quando você olhar para trás, perceberá que Deus esteve ali o tempo todo, te sustentando, te guiando e te levando exatamente ao lugar onde você deveria estar. Número 7. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus não é um líder distante nem um mestre inalcançável. Ele se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome. João 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não está falando de uma relação fria ou de uma comunicação ocasional. Está falando de proximidade, de intimidade, de um vínculo em que sua voz se torna inconfundível para aqueles que lhe pertencem. Pense no carinho que um pai sente por seu filho. É verdade que um pai reconhece a voz de seu filho mesmo em meio a uma multidão, não é?
Da mesma forma, Jesus te conhece profundamente. Você não é um desconhecido para Ele. Não é um número em uma lista interminável. Ele te chama pelo nome, reconhece cada detalhe da sua vida e deseja que você também aprenda a reconhecer sua voz quando Ele fala contigo. Mas aqui está a pergunta-chave. Como distinguir a voz de Deus em meio a tantas distrações, tantas preocupações e tantos ruídos que nos cercam? A resposta está na familiaridade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil se torna reconhecer quando Ele está falando. É como acontece com um amigo íntimo. Se você conversa com ele todos os dias, até de olhos fechados, reconheceria sua voz. Mas se quase não fala com ele, sua voz pode facilmente se misturar entre muitas outras. Assim, funciona nossa relação com Deus. Quanto mais o buscamos em oração, e quanto mais nos aprofundamos em sua palavra, mais treinado fica nosso coração para perceber sua direção em cada área da vida. Agora, ouvir a voz de Deus não é suficiente. Jesus não disse apenas que suas ovelhas ouvem sua voz, mas também que o seguem. Isso significa obediência. Não basta ouvir o que ele diz, é necessário agir conforme sua direção. Às vezes, a voz de Deus te levará a dar um passo de fé, a deixar algo que não te faz bem, a perdoar alguém que te feriu, ou até a esperar quando tudo em você quer avançar. Seguir a voz do pastor nem sempre será fácil, mas sempre será o melhor. Quando você decide obedecer, descobre que sua direção sempre conduz à paz, ao propósito e à vida. Como ter certeza de que é Deus quem está falando? A chave está na harmonia com sua palavra. Deus nunca se contradiz. Se algo não está alinhado com o que a Bíblia ensina, não vem dele. Outro sinal é a paz interior. Pode ser que Deus esteja te pedindo algo desafiador, mas se essa direção traz uma paz profunda ao seu coração, é uma confirmação clara de que o Espírito está guiando o caminho. Além disso, Deus costuma reafirmar sua voz de diferentes formas. Por meio da palavra, de circunstâncias, de pessoas sábias ou de um testemunho interno que traz segurança em meio à incerteza. Se hoje você enfrenta uma decisão importante, antes de agir, pare e ore. Senhor, fala comigo e dá-me clareza. Depois, observe se o que você sente está em harmonia com a Escritura. Deus não quer te confundir. Ele deseja te guiar com amor, com paciência, com uma voz que não condena, mas que direciona com ternura e verdade. Deus continua falando. A questão não é se ele fala ou não, mas se você está prestando atenção. O mundo está cheio de distrações, mas se você treinar seu coração para ouvi-lo, sua voz será sua bússola nos momentos de incerteza. Solte tudo, espere e confie. A voz de Deus será sua guia fiel se você se dispuser a escutar. E quando aprender a reconhecê-la, nunca mais caminhará na escuridão. Número 8. O poder da comunicação com Deus. A ansiedade é algo que todos já sentimos em algum momento. É aquele peso no peito, aquela sensação de que algo não está bem, mesmo quando não sabemos exatamente o que. Às vezes nos preocupamos com coisas pequenas, e outras vezes com situações que parecem enormes. Mas Filipenses 4:6 nos dá uma instrução clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Deus nos diz para não vivermos escravizados pela preocupação. Em vez de carregarmos tudo sozinhos, devemos levar cada inquietação a Ele em oração. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado e tentou resolver tudo por conta própria? Todos nós fazemos isso. Tentamos encontrar soluções, analisamos cada detalhe, tentamos fazer tudo se encaixar, até percebermos que não podemos controlar tudo. Deus nos diz: fala comigo, conta-me o que te preocupa, entrega tudo nas minhas mãos. Não porque Ele não saiba, mas porque quando fazemos isso, deixamos de carregar um peso que nunca deveríamos ter carregado sozinhos.
A oração não é apenas um ato religioso. É um canal direto com Deus, uma conversa sincera em que você pode ser totalmente honesto. Você não precisa usar palavras bonitas, nem frases perfeitas, apenas abrir o coração e confiar que Ele ouve. Agora, aqui está algo interessante. Filipenses 4 não fala apenas de apresentar nossas petições, mas acrescenta uma chave importante: fazer isso com ações de graças. E isso muda completamente nossa perspectiva. Por quê? Porque quando agradecemos, reconhecemos que Deus já foi fiel no passado e continuará sendo no futuro. A gratidão não é apenas uma resposta ao que já aconteceu, mas uma declaração de fé no que Deus ainda fará. Imagine começar cada dia escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser coisas grandes, pode ser algo simples como: Senhor, obrigado porque hoje tenho um teto, obrigado porque tenho vida, obrigado porque sei que Tu estás comigo. Com o tempo, você perceberá que a ansiedade começa a perder força. A gratidão muda a maneira como enxergamos a vida. Em vez de focarmos no que falta, passamos a ver tudo o que Deus já fez. E quando você percebe que Ele foi fiel antes, por que duvidar de que continuará sendo? É aqui que entra Filipenses 4:7, o versículo que vem depois da instrução de orar e agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não diz que a paz virá quando tudo estiver resolvido. Não diz que a paz depende de mudanças nas circunstâncias. Diz que a paz de Deus guardará seu coração, mesmo que a situação continue igual. É como estar em uma tempestade e encontrar um abrigo seguro. Lá fora continua chovendo, os ventos continuam fortes, mas você está em um lugar onde nada pode te abalar. Assim é a paz que Deus dá. Mas a oração não deve ser apenas para momentos de crise. Deus não é um recurso de emergência, Ele é um Pai que deseja estar em cada aspecto da nossa vida. Muitas vezes pensamos que orar significa reservar longos momentos em um lugar específico, mas a verdade é que podemos falar com Deus em qualquer instante. Você pode orar enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto faz tarefas diárias. Um simples "Senhor, ajuda-me nisso" ou "Obrigado por estares comigo" pode transformar completamente o seu dia. A comunicação constante com Deus não só fortalece sua relação com Ele, mas também te mantém firme na fé e afasta a ansiedade. A oração é uma ferramenta poderosa, não porque muda magicamente cada situação, mas porque nos muda por dentro. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está no controle e que não há nada que Ele não possa realizar. Então solte tudo, espere e confie. A oração é a chave que abre a porta para deixar suas preocupações aos pés de Deus. E quando você fizer isso, descobrirá que sua paz sempre será maior que qualquer temor. Número 9. Transforme sua mente e descubra o plano dele. Não é fácil ir contra a corrente. O tempo todo estamos cercados de opiniões, tendências e expectativas que nos dizem como deveríamos viver. Mas Romanos 12:2 nos deixa uma mensagem clara: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Não se trata apenas de evitar certas coisas ou de não seguir o que o mundo faz. Trata-se de uma transformação completa que começa por dentro. Com certeza isso já aconteceu com você. Você sentiu a pressão de fazer o que todos fazem, de pensar como todos pensam. Às vezes, parece mais fácil se encaixar, não questionar nada e simplesmente seguir o caminho que a maioria segue. Mas Deus te convida a algo diferente. Não para complicar sua vida, mas para te mostrar um caminho melhor. Ser diferente não é fácil, mas é necessário se realmente queremos viver conforme o seu propósito. Não podemos esperar descobrir a vontade de Deus se continuamos agarrados aos padrões deste mundo. Há coisas que o mundo celebra,
mas que não honram a Deus. E há coisas que são preciosas para Deus, mas que o mundo ignora completamente. É aqui que entra a renovação da mente. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas um processo diário. O que você está permitindo que alimente sua mente? Se o que você consome constantemente são preocupações, notícias negativas, opiniões vazias e medos, é natural que sua visão da vida se torne pesada. Mas se você enche sua mente com a palavra de Deus, com oração, com a verdade que Ele nos revela, então sua forma de pensar muda. E quando sua maneira de pensar muda, sua maneira de viver muda também. É como mudar a dieta da sua alma. Se você deixa de se alimentar do que te enfraquece e começa a se nutrir do que te fortalece, pouco a pouco verá a diferença. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é um plano medíocre, nem uma opção secundária. Não é algo que Deus improvisa no caminho. É um propósito totalmente benéfico para a sua vida. Mas aqui está a chave. A única maneira de comprovar isso é vivendo-o. Não basta conhecer a palavra, é necessário aplicá-la. É quando você decide obedecer ao que Deus diz que começa a ver como seus planos realmente funcionam. Às vezes, isso significa que certas portas se fecham. E embora isso nos frustre no momento, com o tempo percebemos que Deus estava nos redirecionando para algo melhor. Toda vez que Deus diz não a algo, é porque está dizendo sim a algo maior. Como garantir que você está alinhado com a vontade de Deus? Primeiro, por meio da oração. Não podemos esperar clareza em nossas decisões se não estamos dispostos a buscar a Deus de todo o coração. Segundo, sendo sensíveis à direção do Espírito Santo. Ele nos dá discernimento para identificar o que precisamos deixar e o que precisamos abraçar. E terceiro, avaliando nossas escolhas à luz da palavra. Antes de entrar em qualquer projeto, relacionamento ou caminho, pergunte a si mesmo: isso está alinhado com os princípios de Deus? Isso me traz paz ou me enche de dúvidas? Se não estiver em harmonia com sua verdade, talvez não seja o caminho certo. Seguir a vontade de Deus não é perder liberdade, é descobrir a verdadeira vida. É deixar para trás o que nos limita para entrar naquilo que realmente nos preenche. Talvez hoje você não entenda tudo, mas confie nisso. Deus nunca te levará a um lugar onde sua graça não possa te sustentar. Solte tudo, espere e confie. Se você permitir que Ele transforme sua mente, descobrirá um plano muito maior e melhor do que jamais imaginou. Número 10. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Dizer que você ama a Deus é fácil, mas demonstrar esse amor com atitudes é o que realmente faz a diferença. Jesus deixou isso claro em João 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é apenas uma sugestão, é uma declaração profunda. Se você realmente ama a Deus, sua vida refletirá esse amor por meio da obediência. É como em qualquer relacionamento. De que adianta dizer "eu te amo" se você nunca dá atenção, se ignora o que é importante para a outra pessoa ou se age como se suas palavras não tivessem valor? Com Deus é igual. Não basta dizer "Senhor, eu te amo". É preciso demonstrar esse amor nas decisões diárias. A obediência não é um fardo, é uma expressão de amor. Às vezes pensamos que seguir os mandamentos de Deus é complicado, que nos limita ou nos tira a liberdade. Mas 1 de João 5 nos lembra algo essencial. Os seus mandamentos não são pesados. Tudo o que Deus pede não é para nos oprimir, mas para nos libertar. Muitas vezes nos agarramos à nossa própria lógica e acabamos presos em problemas que poderíamos ter evitado se tivéssemos confiado na direção dele desde o início. Perdoar, por exemplo, pode parecer difícil, mas quando obedecemos a Deus nisso, descobrimos que o perdão não é para beneficiar a outra pessoa, mas para curar o nosso próprio coração. Seus mandamentos sempre têm um propósito maior.
Deus não é um ditador que impõe regras sem sentido. Seus mandamentos têm um objetivo claro: nos proteger e nos abençoar. Quando seguimos sua palavra, evitamos consequências dolorosas. Não porque Deus deseje nos punir se não obedecemos, mas porque sua sabedoria é maior que a nossa. Ele sabe o que nos destrói e o que nos edifica. Suas instruções nos conduzem a uma vida de paz, relacionamentos saudáveis e um testemunho que glorifica seu nome. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: se eu tivesse feito o que Deus me disse desde o começo? A vontade de Deus sempre é o melhor caminho, mesmo quando não entendemos imediatamente. A obediência não se revela apenas nas grandes decisões, mas nas pequenas atitudes do dia a dia. É fácil dizer que seguimos a Deus quando se trata de coisas importantes, mas a verdadeira fidelidade se prova no cotidiano. Somos honestos em nossas finanças? Cuidamos das palavras para não ferir outras pessoas? Demonstramos paciência e amor em situações difíceis? A maneira como vivemos cada dia mostra se realmente estamos alinhados com o que Deus nos ensina. E quando somos fiéis no pouco, Deus nos confia mais. Lucas 16 diz claramente: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Às vezes pensamos que obedecer a Deus significa renúncia, mas, na verdade, significa receber mais da sua bênção. Quando você decide confiar no que Ele diz e caminhar segundo sua vontade, começa a ver as mudanças acontecerem. Não porque tudo se torne fácil de repente, mas porque seu coração passa a viver em paz, com propósito, em harmonia com Deus. A obediência abre portas para a transformação, para a provisão e para a direção divina. Não é uma lista de regras para cumprir por obrigação, é o resultado natural de um relacionamento profundo com Deus. Solte tudo, espere e confie. A obediência não é um peso, é a chave que abre o caminho para a plenitude em Deus. Se você realmente o ama, isso se refletirá em sua vida. E quando você caminha em obediência, percebe que cada passo na direção dele te leva a um lugar muito melhor do que você imaginou. Número 11. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. A culpa pode ser um peso difícil de carregar. Às vezes tentamos ignorá-la, outras vezes buscamos justificar nossas ações, mas no fundo sabemos que ela continua ali. Ela nos faz sentir indignos, rouba nossa paz e nos impede de avançar. Mas Deus não quer que você viva carregando isso. 1 de João 1 nos dá uma promessa incrível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não pede que escondamos nossas falhas, nem que finjamos que está tudo bem. Ele nos convida a ir até Ele com um coração sincero e receber seu perdão. Confessar nossos pecados não significa contar algo a Deus que Ele não saiba. Ele sabe de tudo. Mas quando confessamos, reconhecemos humildemente que precisamos da sua graça, que não podemos limpar nossa vida pelas nossas próprias forças. É como soltar um peso que arrastamos por anos. Você já se sentiu preso por algo que fez no passado? Deus te diz: deixe isso aos meus pés, entregue-me. Não importa o quão grande você pense que foi o seu erro, o amor e a graça dele são ainda maiores. A melhor parte desse versículo é a segurança que ele nos dá. Não diz que talvez Deus nos perdoará, ou que fará isso apenas se formos bons o suficiente depois de confessar. Não. Diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Sua fidelidade não depende do nosso desempenho, mas da sua natureza. E sua justiça não existe para nos condenar, mas para aplicar o sacrifício de Cristo à nossa vida. Jesus já pagou o preço de cada erro, de cada queda, de cada pecado. É como ter uma dívida enorme e alguém chegar e dizer: eu pago tudo. Cada vez que você confessa, lembra ao seu coração que a dívida foi quitada, que o sacrifício de Jesus é suficiente e que Deus não guarda ressentimento contra você.
O perdão de Deus não apenas apaga o pecado, mas também cura as feridas que ele deixou. Às vezes carregamos culpas e vergonhas que nos impedem de avançar. Sentimos-nos sujos, indignos, como se nunca pudéssemos ser restaurados. Mas a palavra diz que ele não só nos perdoa, mas também nos purifica de toda injustiça. É um processo de cura interior muito mais profundo do que podemos imaginar. Quando Deus limpa, ele não deixa rastros. Ele não te deixa com cicatrizes abertas, mas restaura completamente o seu coração. É como tirar um peso imenso das costas e conseguir respirar novamente. Imagine soltar uma bagagem que você carregou por anos e sentir a leveza da liberdade. É isso que Deus faz quando perdoa. Quando você experimenta o perdão de Deus, algo muda dentro de você. Seu coração se enche de paz, renovação e esperança. E isso não afeta apenas você, mas transforma a maneira como você se relaciona com os outros. Uma pessoa que foi perdoada aprende a perdoar. Você já não retém rancor, já não se agarra às feridas do passado, porque entende quanto Deus te perdoou. Se você sente ressentimento ou culpa, o primeiro passo é a confissão. Diga com sinceridade: Senhor, aqui está o meu coração, purifica-me. E você verá como esse perdão transformará não apenas a sua vida, mas também a forma como você trata os outros. Deus não quer que você viva em condenação. O amor dele é maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que volte para ele. Solte tudo, espere e confie. O perdão de Deus não só apaga o passado, mas te dá um novo começo cheio de liberdade e paz. Número 12. Eis que eu estou convosco. Às vezes a vida nos faz sentir sozinhos. As circunstâncias nos sobrecarregam, as pessoas nos decepcionam e há momentos em que parece que ninguém realmente entende o que estamos passando. Mas em Mateus 28, Jesus nos deixou uma promessa que não tem data de validade. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz às vezes, nem apenas quando você se comporta bem. Ele diz todos os dias. Isso significa que nos momentos de alegria e nos de dor, nos dias de sucesso e nos de fracasso, sua presença é inabalável. Não depende da nossa fidelidade, mas do seu amor e do seu compromisso eterno conosco. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se Deus estivesse distante? A verdade é que ele nunca foi embora. É fácil sentir sua presença quando tudo está bem. Mas quando chegam as provas, duvidamos, nos perguntamos se Deus ainda está ali. No entanto, a realidade é que nos momentos mais sombrios é quando Ele está mais perto. Nem sempre o sentimos, mas Ele está ali, agindo no invisível, nos sustentando mesmo quando não percebemos. Pense em um pai que vela o sono do filho. A criança não está consciente disso, mas o pai permanece ali, cuidando, garantindo que nada aconteça. Assim é Deus conosco. Sua presença não só nos acompanha, mas nos protege. Não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que nunca as enfrentaremos sozinhos. Na doença, na crise financeira, nos conflitos familiares, nas temporadas de incerteza, sua promessa continua firme. Ele está com você. Talvez o cenário não faça sentido agora, mas quando você sabe que Deus está ao seu lado, caminha com mais confiança. É como uma criança andando por um lugar desconhecido, mas segurando firme a mão do Pai. Ela não precisa entender o caminho, só precisa confiar que o Pai sabe para onde vai. Mas a presença de Deus não é apenas uma ideia bonita. É algo que se experimenta no dia a dia. Não basta saber que Ele está ali, é preciso buscá-lo, relacionar-se com Ele, cultivar essa proximidade. Como? Através da oração, da leitura da palavra, da adoração e da obediência. Não é um ritual religioso, mas a construção de um relacionamento real. Muitas pessoas podem dizer que Deus está com você, mas uma coisa é ouvir isso
e outra bem diferente é vivê-lo. Sentir sua paz em meio à tempestade, sua direção quando você não sabe o que fazer, sua força quando acha que não consegue continuar. Deus não é um conceito, Ele é um Pai real que caminha ao seu lado. Jesus deu essa promessa em um momento crucial, quando enviava seus discípulos para levar o Evangelho ao mundo. É um lembrete de que sua presença também está ligada ao nosso propósito. Não estamos aqui apenas para existir, mas para cumprir um chamado. Quando você decide falar de Deus a alguém, ajudar quem precisa, compartilhar seu amor, você não faz isso sozinho. Ele está com você, sustentando cada passo. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa lembrar que Ele te acompanha. Se hoje você se sente sozinho, se parece que Deus está em silêncio, quero te lembrar disso. Sua presença não depende do que você sente, mas do que Ele prometeu. E Ele nunca mente. Não importa o quão difícil seja a temporada que você está vivendo, Ele continua ali. Solte tudo, espere e confie. A presença constante de Deus é a âncora que te sustenta em cada passo que você dá. Número 13. Deus é amor. O amor de Deus não é como o amor humano. Ele não muda com o tempo, não depende das nossas ações, não se desgasta nem se esgota. Não é um amor baseado em merecimentos, mas em sua própria essência. 1 de João 4 diz claramente: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Não diz que Deus tem amor, diz que Ele é amor. Tudo o que Ele faz, tudo o que permite, tudo o que planejou para nós, é movido pelo seu amor perfeito e incondicional. Imagine uma fonte que nunca deixa de jorrar água, um rio que não seca, independentemente das estações. Assim é o amor de Deus. Sempre fluindo, sempre constante, sempre disponível para você. Não importa quantas vezes você tenha falhado, quantas vezes tenha se afastado ou o quanto ache que não merece. O amor dele continua ali. Não existe pecado tão grande que sua graça não possa cobrir, nem distância tão longa que seu amor não possa alcançar. Às vezes, é difícil entender isso, porque o amor humano costuma ter condições. Estamos acostumados a ser amados quando fazemos algo certo, quando atendemos expectativas, quando não falhamos. Mas Deus não te ama pelo que você faz, e sim pelo que você é, seu filho. Agora, esse amor não é algo que simplesmente recebemos, e pronto. 1 de João 4 diz que devemos permanecer nesse amor. Permanecer implica continuidade, uma relação viva que não se rompe com o tempo ou com as circunstâncias. É saber que, aconteça o que acontecer, você continua nas mãos dele. Romanos 8 expressa isso de forma extraordinária. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O amor dele é inabalável. A única forma de nos afastarmos desse amor é se nós decidirmos ir embora. E mesmo assim, Deus permanece esperando com os braços abertos. A cada dia, ao acordar, você tem duas escolhas: começar o dia se sentindo sozinho, inseguro, duvidando do seu valor, ou lembrar que Deus te ama com um amor eterno, que te sustenta, que te chama pelo nome e que nunca vai te deixar. Essa verdade muda completamente a maneira como você enfrenta a vida. Não importa quanto rejeição você já sofreu, quantas feridas emocionais carrega no coração, o amor de Deus é maior do que qualquer cicatriz. Você não precisa conquistar esse amor, ele já é seu. E quando vive com essa segurança, sua identidade muda. Você deixa de se sentir indigno e passa a saber que é valioso. Deixa de viver com medo e passa a caminhar com confiança. Deixa de duvidar do seu propósito e passa a entender que foi criado com um plano perfeito. Mas esse amor não é só para você. Deus nos ama para que também aprendamos a amar. Quando você experimenta o amor de Deus, algo dentro de você se transforma.
Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais disposto a perdoar. Não porque as pessoas mereçam, mas porque você entende que também não merecia o amor de Deus, e mesmo assim, Ele lhe deu. Somos chamados a ser canais desse amor. Pense em alguém que precisa de afeto, apoio, compreensão. Como você pode refletir o amor incondicional de Deus na vida dessa pessoa hoje? Às vezes, um simples gesto, uma palavra de ânimo ou uma oração sincera pode ser a forma como Deus toca um coração. Não importa o que você viveu, o que fez ou o que disseram sobre você. Deus te ama com um amor que não termina, que não muda, que não se rompe. Solte tudo, espere e confie. O amor dele te cobre, te cura e te impulsiona a amar sem condições. E quando você caminha nesse amor, descobre que não existe paz maior, alegria maior ou propósito maior do que viver na plenitude da sua graça.